Olha, a FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, pediu prorrogação do pagamento de empréstimos feitos por produtores paulistas. Para falar sobre este assunto, a gente recebe agora o Cláudio Brizolara, que é head do Departamento de Economia da FAESP. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Cláudio, nos ofícios enviados às grandes instituições financeiras do país, a FAESP destacou, os impactos que o clima tem causado aí no setor agropecuário. Nós tivemos aí muitos períodos de seca, incêndios e também frentes frias e geadas. Para a gente começar esse bate-papo, Cláudio, a minha pergunta é de que forma todos esses fatores comprometem o trabalho dos produtores rurais e se a gente consegue mensurar os prejuízos que esses eventos trouxeram aí para as lavouras de muitos produtores. Sim, sem dúvida. O que ocorre é que a gente teve uma sucessão de eventos climáticos que tiraram grande parte da produção paulista. Nós tivemos uma estiagem que começou no fim do ano passado, se prolongou na safra de verão e acabou diminuindo muito a produção de milho, que é o milho safrinha, no começo deste ano. Então, nós perdemos aí uma produção de mais de 20 milhões de toneladas no Brasil, e aqui no estado de São Paulo, quase 1 milhão de toneladas de milho. E então a safra diminuiu, a produção de grãos, a produção de trigo também. Depois nós tivemos a ocorrência de geadas em regiões onde elas normalmente não ocorrem. Isso comprometeu parte da produção, inclusive da próxima safra, E com essa matéria queimada pela geada, com o pasto seco, se criou um ambiente propício a incêndios. Então, nós tivemos muitos incêndios em cadeia no estado, comprometendo a produção dos produtores. E, fatalmente, com uma produção menor, os produtores têm um faturamento menor, dificuldade de honrar os seus compromissos financeiros. Então, houve uma perda aí de produção e no faturamento das fazendas no estado de São Paulo. Muito bem, Cláudio. Falando agora um pouquinho especificamente da produção de café, por exemplo, que é um produto aí muito importante para o nosso país. O que foi observado nas últimas visitas aí às safras de café? Então, o café, na safra deste ano, o impacto... tivemos uma perda em torno de 20% na produção aqui no estado de São Paulo, em função da estiagem, da seca. E depois, a geada castigou muito as plantas, porém, a produção já estava encaminhada desta safra, então não houve um impacto das geadas na produção, na produtividade. Mas essa geada vai trazer consequências seríssimas para os próximos anos, porque depois da geada os produtores se obrigam a fazer umas podas nas plantas, em alguns casos o que a gente chama de recepa, que é uma poda bem drástica, e os produtores vão ter produção só daqui a 2 ou 3 anos nessas localidades. Então, a produção fica comprometida para safras futuras. Então, sem dúvida, o café, por ser uma cultura perene, não é uma cultura que a gente planta e colhe na mesma safra, ela leva um tempo maior para se recuperar. Então, os produtores, por esse período de 2 ou 3 anos, vão ter muitas dificuldades. Então, o café foi uma das culturas mais afetadas por as geadas desse ano. Inclusive, quando a gente fala da exportação brasileira, Cláudio? Porque o café ele é um produto muito exportado. Quer dizer, o que a gente poderia também dizer nesse sentido? Sim, o que acontece é que o mercado percebeu o que está acontecendo, e automaticamente os preços aumentaram, Então, o preço do café, que é um preço cotado em dólares, é uma commodity internacional, eles dispararam na Bolsa depois desses eventos. Agora, provavelmente a nossa exportação vai diminuir um pouco, os estoques mundiais vão diminuir e o preço mais alto acaba ajudando o produtor a compensar um pouco das perdas, e também estimula os tratos culturais para os produtores se manterem na atividade. Agora, o café vai ficar um pouco mais caro no mercado doméstico. Muito bem, Cláudio. E diante desse cenário aí de dificuldade, vocês têm feito um trabalho muito importante aí junto às instituições financeiras para tentar ajudar esses produtores rurais a ganharem aí um fôlego e conseguirem, claro, se reerguer. De que forma vocês têm feito esse trabalho? Quais são os formatos aí de renegociação sugeridos nesse momento?
Sim, em função dessa dificuldade dos produtores, né, de honrar os contratos, nós prestamos informações técnicas e orientações para os produtores renegociarem os seus contratos junto às instituições financeiras. Existem procedimentos para serem feitos, né, um pedido de prorrogação formal, apresentação da documentação que comprova as perdas originárias pelos fenômenos climáticos. Então, a gente prestou toda essa orientação aos produtores e vem fazendo uma intermediação junto a algumas instituições, cooperativas, para auxiliar a fluidez dessas renegociações, e nós demandamos junto ao governo também, tanto ao governo federal quanto ao governo estadual, linhas de crédito emergenciais para ajudar os produtores. Nós já tivemos aqui no estado de São Paulo a implementação de uma linha de crédito emergencial. O governo federal, né, já fez uma reserva de recursos através do Funcafé, está também por determinar uma nova linha, né, e as cooperativas, as instituições financeiras, a gente tem que reconhecer, também ajudaram em parte, né, e ofereceram linhas de crédito para acudir esses produtores. Então, a gente está ajudando nas renegociações, né, para que o produtor consiga escalonar esses vencimentos num prazo maior e condizente com a sua colheita, porque, como eu disse, vai ser comprometida nos próximos anos, e a gente está buscando uma linha de crédito suplementar para os produtores conseguirem passar por esse momento de dificuldade. Muito bem. E vocês tiveram um seguro rural aí no passado que não foi muito bom, que até chegou a deixar, né, de indenizar alguns produtores aqui do estado de São Paulo, mas atualmente vocês têm um novo modelo de seguro. É isso mesmo, Cláudio? Como que funciona? O seguro rural no Brasil, ele vem se desenvolvendo ano a ano, né? É um instrumento que a gente considera da maior importância, que tem que ter uma participação maior dentro da política agrícola brasileira, mas é um instrumento que precisa ainda aprimoramentos, né? O seguro, ele cobre determinados riscos. Então, por exemplo, alguns produtores haviam contratado seguro contra o risco de granizo, que é mais frequente no café, mas não haviam contratado para o risco de geada. Então, esses produtores não conseguiram a cobertura através do seguro. E o instrumento, né, em alguns casos, também tem outras limitações, né? Por exemplo, o produtor contratou para uma safra, só que, por exemplo, esse efeito da geada que eu mencionei no café, ele acaba afetando a produção do ano seguinte, e aí o seguro pode não dar cobertura. Então, tem algumas questões ainda operacionais para a gente melhorar no seguro, mas é um instrumento que a gente acredita muito, que vem se aprimorando, e nós viemos fomentando os produtores a adotar esse instrumento. Muitos produtores contrataram no tempo devido o seguro, conseguiram utilizá-lo e vão conseguir recuperar suas lavouras mais rápido, né? Mas nós temos um programa de subvenção que é para fomento a esse instrumento, que tem recursos ainda parcos, né, que a gente precisa expandir para fazer a massificação do seguro junto aos nossos produtores. E nós trabalhamos cotidianamente, né, tentando ampliar esses recursos e fomentar a contratação pelos produtores. Ainda seguindo nesse tema, Cláudio, quais são, né, as possíveis soluções de estímulo de oferta de crédito e seguro rural? Olha, a gente acredita muito, né, em soluções de mercado. A gente tem que fomentar soluções de mercado. Nós tínhamos, no caso do crédito, né, um seguro, e temos, né, no caso do crédito, uma subvenção ao crédito, né, mecanismos oficiais de liberação de recursos, mas a gente quer um recurso privado que flua, né, das instituições financeiras, do mercado de capitais para os produtores. E para isso a gente precisa de uma regulação melhor e de um ambiente de negócios mais adequado. As taxas de juros no Brasil sempre foram muito altas e impediam o desenvolvimento desse mercado privado. Nós temos taxas de juros, embora nesse momento a gente esteja com taxas de juros crescentes, né, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, mas no geral, né, a taxa brasileira vem convergindo para um patamar mais condizente com o mercado internacional. E se cria um ambiente, né, melhor para as instituições financeiras, né, emprestarem os recursos. E na parte regulatória, a gente tem tido também avanços importantes, né, para facilitar as operações pelos agentes. E o seguro
Tem também uma parte que é um seguro, vamos dizer, com apoio público, mas o seguro mais importante, que mais cresce, é o seguro privado, né? Que é feito por seguradoras, por resseguradoras e é contratado diretamente por o produtor. E nesse caso, a gente tem tido também mudanças regulatórias, através da SUSEP, muito importantes para facilitar o desenvolvimento desse mercado. Então, a gente acredita nisso, uma regulação melhor, um incentivo aos agentes econômicos, né, para que o mercado privado desenvolva os instrumentos. Muito bem, nós conversamos com Cláudio Brizolara, head do Departamento de Economia da FAESP, sobre os efeitos aí do clima no setor agropecuário e suas consequências. Cláudio, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu é que agradeço. Muito obrigado, boa tarde.